Ontem, o ministro Edson Fachin, analisando o caso do ex-presidente Lula, decidiu que vai anular, pela anulação de todas as decisões e julgamentos que condenaram o ex-presidente a anos de prisão em função do lavagem de dinheiro, conta do sítio de Atibaia e o duplex lá do Guarujá. Elivaldo Barbosa, o ex-presidente Lula, portanto, passa a ser um nome cotado à disputa eleitoral em 2022, depois dessa decisão, Elivaldo. Essa condenação tirou o ex-presidente da disputa de 2018. Foi, já ficou fora daquela. Foi um tumulto danado. Ele teve que indicar Fernando Haddad de última hora. Teve que explicar para todo mundo que Haddad era candidato dele. Era o candidato dele, ele não pôde nem fazer campanha, estava preso, né? Aí, o que aconteceu? Haddad foi até bem na campanha, ele foi até para o segundo turno. Sim. Agora a situação muda completamente. Ontem foi uma surpresa muito grande a decisão do ministro Edson Fachin, que exatamente desconhece, cancelou, anulou todo o rito processual. Não foi o mérito das condenações, mas a forma como as investigações foram conduzidas. E vai tudo começar do zero. Então, a situação, Joelson, criou aí uma repercussão muito grande também na política, Joelson. Então, assim, não é que ele tenha dito, ele não disse que o ex-presidente Lula não cometeu crime. Ele disse que a forma que o Estado usou para descobrir se ele era criminoso ou não é que foi errada. E, portanto, não teria que ser feito lá em Curitiba. Tinha que ser feito onde? Em Brasília. No Distrito Federal. Inclusive, esse processo deve voltar para estaca zero, começar tudo de novo, só que no Distrito Federal. E há desdobramentos no Supremo, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para uma outra ação que ontem também foi arquivada pelo ministro Edson Fachin, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que deve ser examinada agora na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, como também um recurso já impetrado pela Procuradoria-Geral da República questionando a decisão do ministro Fachin, que deverá ser analisado, apreciado na instância máxima da Suprema Corte, no caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, Joelson. Vamos falar um pouco dessa repercussão da decisão do ministro Fachin, nessa reportagem com Elivaldo Barbosa, onde lideranças políticas opinam sobre como deve ser o cenário a partir dessa nova decisão. Numa rede social, o governador Wellington Dias comentou a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou condenações e devolveu direitos políticos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o governador, a verdade às vezes demora, mas sempre vence. No desdobramento político, o deputado estadual Francisco Lima, presidente do PT no Piauí, afirma que a decisão deixou Lula pronto para a disputa presidencial do próximo ano. O presidente adquiriu as condições políticas de poder colocar seu nome para disputar um mandato. E o que a gente ouve nas ruas, as pessoas comuns, é isso, de que quer Lula candidato a presidente. É claro que a decisão cabe a ele, cabe ao partido como um todo, mas é o que a sociedade e a militância conclamam desse ano, é Lula pré-candidato a presidente em 2022. A oposição também reage. Para o deputado Marder Menezes, a decisão de ontem do ministro Edson Fachin mexe com o jogo eleitoral para o próximo ano. Mas o deputado já definiu um campo ideal para a oposição, para os adversários do Partido dos Trabalhadores. A minha opinião muito clara é de buscar qualquer caminho que esteja distante dessa corrupção que foi instalada no Brasil lá atrás, independentemente de quem venha a disputar a eleição. E estarei defendendo essa posição como sempre fiz, com naturalidade, com tranquilidade, com a segurança de sempre. Elivaldo Barbosa, repercussão, o governador, de certa forma, comemora, e cada um dos lados dessa moeda vai pensando estratégias de acordo com os atores que estão envolvidos. O que não dá para negar, Elivaldo, é que nós voltamos para a polarização, né? Pois é, polarização. E isso também foi um duro golpe nos partidos de centro, nas legendas de centro, que procuram ainda uma terceira via, fugindo aí essa polarização Bolsonaro-PT. Terceira via que ainda patina em relação a definições. Comenta-se, por exemplo, Luciano Huck, mas não tem ainda nem filiação partidária, ainda é possibilidade, ainda é um pré-projeto. Da mesma forma, o ex-ministro Henrique Mandetta, que assumiu um protagonismo na pandemia do ano passado, mas aí ficou por lá mesmo.
Tem o ex-juiz Sérgio Moro, também é nome citado, até nas pesquisas de opinião pública. Da mesma forma, o governador de São Paulo, João Dória Júnior, que ainda não é um nome nacional, efetivamente. Não tem nem o apoio do partido ao qual é filiado, o PSDB, porque tem também outro nome tucano que desponta como pré-candidato, no caso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sem contar com Ciro Gomes. Ciro Gomes, que é ex-senador, ex-ministro, já foi candidato várias vezes à presidência da República, é do PDT, um partido que não tem essa musculatura toda e efetivamente não tem hoje nem o apoio da esquerda, nem a confiança do centro e muito menos afinidade com a direita, né? É verdade. E os nomes que ele cita como possíveis aliados não são de confiança. Não são. Então, embaralhou tudo aí essa situação. O fato é que muitos candidatos que estavam ali chegando perdem força, não é que desaparecem, mas perdem força. Perdem força. Hoje são aí uma espécie de coadjuvantes para um eventual segundo turno ser aí o fiel da balança, né? Para onde vai e para onde vem, né? Era uma situação ainda de muito conforto, apesar de toda a crise do país e tal, mas favorece bastante o presidente Bolsonaro, não deixa de ser. Um presidente da República, por pior que seja a crise, ele no poder, até hoje, nunca deixou de ser reeleito, né? Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com Lula, foi assim com Dilma. Agora será testado o Jair Bolsonaro, o atual presidente. Então, ele é, por si só, na condição que representa, um forte candidato a permanecer no Palácio do Planalto, mesmo com toda essa situação. E nesse desenho aí de um nome de centro, aí, um projeto para ser ainda gestado, desenvolvido, nesse cenário, Bolsonaro já ganhava por WO essa disputa. Agora não, nós poderemos até ter prorrogação e pênalti. Olha, Elivaldo Barbosa, previsões para 2022. Elivaldo Barbosa. Elivaldo, Júlio Arcoverde também comentou, né? Pois é, Joelson, ele comentou afirmando que essa situação nacional não interfere no quadro local com relação à expectativa da oposição na formação de um palanque competitivo para disputar o poder no Piauí. Agora, deixa também, não conversei sobre esse assunto com o governador Wellington Dias, mas deixa também a base governista muito fortalecida, porque não deixa de ser uma âncora importante, uma eventual candidatura do ex-presidente Lula, sobretudo num estado onde ele sempre, historicamente, teve um respaldo eleitoral muito forte, né? É verdade, Elivaldo. Vamos ouvir Júlio Arcoverde, vamos ver. Independe da questão nacional. Nós temos um candidato a governador, nós temos um projeto, que é o projeto do senador Ciro Nogueira, e daqueles políticos que querem transformar o Piauí, pensar no Piauí com transformações, com obras de infraestrutura, pensar o Piauí lá na frente. Estamos diante de um cenário de disputa, Elivaldo Barbosa, que promete ser verticalizado em X, né? Eu vou explicar por quê. Como é que é esse X aí? Vou explicar. Porque aqui o governador é situação, apoiando um candidato a presidente de oposição. Ciro é oposição, apoiando um candidato de situação em nível nacional. Você tem um X aí, Elivaldo. Esse é o X da questão. Uma precisão cartesiana. Realmente, parabéns. Eu entendi agora. Gostei, adorei, exatamente. Plano cartesiano. E eleição, quando tem eleição presidencial, não tem jeito, Gerson. Acaba a força da verticalização. Eu não digo tão determinante assim, mas influencia sim. Todas elas influenciam. Se, por exemplo, o Lula chegar com um projeto de vamos fortalecer a esquerda em todo o Brasil, vamos lutar por candidatura própria em todos os estados, não sei o quê, e já muda um pouco o cenário, já deixa a esquerda mais forte para disputar eleitoral. Que essa situação pode, por exemplo, fazer o PT ressurgir depois desse fiasco que foi as eleições municipais? Sim, cria um ambiente diferente. Isso vai depender mais do PT do que propriamente da situação política, Joelson, porque o PT terá que desenvolver um esforço muito grande de aliança, de formar aliança, de mudar o discurso até muitas vezes em algumas circunstâncias. O PT é um partido complicado para desenvolver uma política consequência de alianças, de tratamento de aliados, mas há situações em que isso é totalmente superado, como é o caso do Piauí, por exemplo. O governador Wellington Dias ele vai muito além do PT na capacidade de desenvolver amplas alianças até que deixam o PT, de certa forma, em situação de desconforto, de rejeição e tudo mais, mas acaba se enquadrando nesse objetivo de estabelecer alianças mais amplas com partidos que chegam próximos ao governo. Mas o certo é que isso pode se interferir. Mas no plano nacional vai depender muito mais do PT de conduzir um palanque, a formação do palanque, do que propriamente da situação que naturalmente tem espaço para qualquer oposição.
Olha, Elivaldo, eu diria para você que alguns possíveis pré-candidatos aí não terão sequer sigla para disputar. Por exemplo, Manuela Dávila, se eventualmente quiser ser candidata à presidência pelo PCdoB, não será se Lula for candidato a presidente. Não será, não. Aí você tem... é um apoio quase que automático. Arrisco até que Carlos Lupe já está pensando, ao invés de oferecer o PDT a Ciro... O Boulos, também, do PSOL, que embora o PSOL tenha essa marca de candidaturas próprias, mas num momento crucial, onde a disputa pode ser muito radicalizada entre esquerda e direita, não é descartada a possibilidade desse segmento da esquerda também se unir nesse palanque, dessa aliança mais ampla. A dúvida vai ser exatamente o comportamento dos partidos de centro, DEM, PSDB, PSD... e outros partidos, já que o Progressistas já definiu a posição e já trabalha no fortalecimento do palanque da situação liderado pelo presidente Bolsonaro. Que, repito, independente desse cenário com Lula ou sem Lula, Bolsonaro segue sendo muito forte. Favorito. Ainda favorito. Ainda favorito. Nesse cenário atual, né? Com certeza. Tá aí, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, obrigado, Elivaldo. É isso, Gelson. Até amanhã cedinho no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde.